Boa tarde. O prefeito afastado de Coari foi condenado esta manhã a mais 11 anos de prisão em regime fechado. Adail Pinheiro, que está preso desde fevereiro, é acusado de comandar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes no estado. A decisão cabe recurso. Durante o julgamento realizado a portas fechadas, do lado de fora do Tribunal de Justiça do Amazonas, manifestantes pediam mais agilidade nos processos contra o prefeito afastado de Coari. Por alguns minutos, o grupo chegou a fechar com faixas e cartazes a Avenida André Araújo, uma das mais movimentadas da capital. Nós precisamos que nossa justiça seja realmente justa e que possa fazer a justiça que a sociedade amazonense está esperando. Por isso nós viemos para a rua, porque foi a sociedade civil que fez lá atrás o movimento para que hoje ele esteja preso. E hoje nós voltamos de novo para que ele não seja liberado. No fim da manhã veio a sentença. Por unanimidade, Adail Pinheiro foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. No processo, o prefeito afastado de Coari é acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores no Amazonas. A ação é resultado de uma denúncia do Ministério Público após investigação da Polícia Federal durante a Operação Vorax, realizada em 2009. Não será o primeiro nem o último, porque ainda tem outros também, não só dele como de outros acusados, e nós vamos resolver com essa mesma tranquilidade, essa mesma celeridade, em nome sempre da justiça. E os demais, nós estamos já, se Deus quiser, eu acho que antes do 2015 começar, nós estamos fazendo tudo para terminar, que não é fácil, hein? Esse processo é do tipo do mensalão, para que vocês saibam, muito difícil. Outras 4 pessoas suspeitas de envolvimento na rede de pedofilia também foram julgadas nesta terça-feira. Adriano Teixeira Salan, ex-secretário de administração de Coari, foi condenado a 10 anos e 5 meses. Maria Lândia Rodrigues dos Santos, ex-servidora da prefeitura, condenada a 11 anos. Osglébio Fernandes Gama e Eudes Souza Azevedo foram condenados a 13 anos e 3 meses de detenção. Adail também foi condenado a 1 ano e 2 meses de prisão em outro processo de improbidade administrativa, em que era acusado de contratar irregularmente funcionários para a prefeitura em 2012, mas a pena foi revertida em prestação de serviços comunitários. Adail segue preso no batalhão de choque da Polícia Militar, na capital, desde fevereiro desse ano. O advogado de defesa vai recorrer da decisão no tribunal após a publicação. Esse processo é um processo personalíssimo dele, enfim, esse crime que ele foi imputado nada tem a ver com a administração municipal, é uma questão particular, e então não afeta a administração do município. O prefeito continua sendo o Igson Monteiro e o prefeito Adail vai certamente fazer uso de todos os recursos para tentar reverter essa situação. E o pedido de habeas corpus do prefeito afastado de Coari, que estava previsto para ser julgado hoje no Superior Tribunal de Justiça, deve acontecer nesta quarta-feira, às 14h da tarde, em Brasília. E a Câmara Municipal de Apuí aprovou por unanimidade a criação de uma CPI para apurar o caso envolvendo um vereador do município suspeito de aliciar adolescentes de 15 e 16 anos. A prática sexual com as menores foi registrada em vídeos gravados pelo celular. Uma perícia feita pela Polícia Civil confirmou a veracidade das imagens. A denúncia contra o vereador Jadson de Oliveira Martins, do PSB, já é investigada pela Polícia Civil do município. O caso veio à tona após a divulgação nas redes sociais de vídeos em que o parlamentar aparece mantendo relações íntimas e até sexuais com 2 adolescentes no município distante 455 quilômetros de Manaus. Agora, uma comissão parlamentar de inquérito também vai investigar o caso no município. Por unanimidade, a Câmara de Vereadores de Apuí aprovou a instalação da CPI, que deve reunir provas e ouvir testemunhas nos próximos 90 dias.
A denúncia ainda ganhou repercussão na CPI da pedofilia da Assembleia Legislativa do Estado, que também vai investigar o caso. Fatos concretos como esse, a CPI tem que atuar. Às vezes a população questiona um pouco o trabalho da gente, mas nós não podemos simplesmente crucificar A, B ou C se nós não tivermos um documento na mão, um vídeo, uma gravação, enfim, alguma coisa que comprove esse ato ilícito em relação à criança e ao adolescente. De acordo com a presidência da Câmara Municipal de Apuí, o vereador que não estaria na cidade já foi afastado de suas funções. Segundo a polícia, as adolescentes aliciadas têm 15 e 16 anos. Uma menor seria filha de um outro parlamentar do município. Segundo o delegado que investiga o caso, o advogado do vereador já foi notificado e confirmou a presença dele na CPI. E por meio de nota, o diretório do Partido Socialista Brasileiro no Amazonas informou que, devido às denúncias contra o vereador, o PSB decidiu expulsar o parlamentar do partido. A decisão será encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Policiais do Comando de Policiamento Especializado da capital cumpriram esta manhã um mandado de reintegração de posse em uma área na zona norte da cidade. A invasão, que começou no início do mês, já tinha cerca de 40 barracos construídos. Na rua que dava acesso à área invadida, era possível ver cães de guarda usados na reintegração de posse do terreno na zona norte de Manaus. O mandado judicial foi expedido há 2 dias. O trabalho foi coordenado pelo Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar do Amazonas. São 66 mil metros quadrados, mas a área invadida não chega a 1.000 metros quadrados. E é em torno de 40 barracos. Durante a ação, a polícia isolou o local e apenas moradores podiam passar a pé. As equipes de reportagem também foram impedidas de entrar na ocupação. Todo tipo de ação dessa natureza, ela requer um planejamento prévio. E com isso o isolamento do local, né? Nós delimitamos um perímetro de isolamento e nesse perímetro ninguém entra, nem imprensa, nem outro órgão, a não ser a Polícia Militar e os órgãos diretamente envolvidos no processo e os próprios moradores locais, né, para acesso às suas residências. Os demais não podem entrar por questão de segurança. Essa moradora da invasão afirmou que a ação foi pacífica pela manhã. Todo mundo sem teto aí. Cerca de 100 policiais militares e oficiais de justiça foram mobilizados na reintegração de posse do terreno. As secretarias de saúde estadual e municipal suspenderam a campanha contra o sarampo no Amazonas esta manhã por meio de uma nota técnica conjunta. Segundo o documento, a decisão foi tomada após o registro de casos de reações alérgicas em crianças vacinadas na capital. A campanha, que começou no início desse mês, teria previsão para encerrar no dia 28 de novembro. A nota também esclarece que a medida não deve afetar a vacinação contra a poliomielite iniciada no mesmo dia. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, as crianças que apresentaram reações adversas à vacina contra o sarampo não precisaram ser internadas, estão recebendo acompanhamento médico e passam bem. A Polícia Civil do Amazonas confirmou esta manhã a prisão de 10 pessoas suspeitas de incendiar 4 carros da Secretaria Municipal de Saúde no início do mês, na capital. As imagens das câmeras de segurança divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira ajudaram na identificação dos suspeitos. Entre os 10 detidos, 9 eram adolescentes, de acordo com a Polícia Civil do Amazonas. No início do mês, o grupo depredou e ateou fogo em 4 veículos do complexo de saúde na zona oeste, na capital. Primeiro, eles quebraram os vidros dos veículos, se servindo de pedras e pedaços de madeira, né? E uma vez que tiveram os vidros desses veículos quebrados, eles atearam fogo, partindo dos bancos dos respectivos veículos, né? Servindo de fósforos, pedaços de pano e também pedaços de papel e papelão.
As investigações duraram 15 dias. Os veículos danificados integravam a frota da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o delegado responsável pelo caso, os menores foram encaminhados para a delegacia especializada em atos infracionais. A motivação foi uníssona, no sentido de que foi um ato fruto de puro vandalismo. E um deles até chegou a comentar que o incêndio dos veículos do Distrito de Saúde Oeste teria se dado para comemorar simplesmente o dia do Halloween. Foi o único menor que nos pronunciou essa versão. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas realizou na manhã de hoje a Operação Boas Festas para verificar os mais 160 mil produtos natalinos que serão vendidos nesse período de fim de ano. Na primeira fiscalização ocorrida em supermercados da Zona Sul da cidade, foram encontradas irregularidades nos panetones, pois os pesos dos produtos não correspondiam às embalagens. Os estabelecimentos que foram notificados têm até 10 dias para apresentar a justificativa ao IPEM. A multa, em caso de reincidência, pode chegar até R$200 mil. As fiscalizações seguem até o dia 12 de dezembro. E confira agora a previsão do tempo para amanhã na capital e também em algumas cidades do interior. Os detalhes no mapa. Em Borba, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33. No município de Iranduba, a quarta-feira também deve ser nublada com pancadas de chuva, mínimas de 24 e máxima de 34 graus. Já em Manaus, o sol aparece entre nuvens e com possibilidade de chuvas isoladas. Temperaturas variam entre 23 e 34 graus. A Câmara Municipal de Manaus votou nesta manhã as emendas da Lei Orçamentária de 2015. A previsão da Prefeitura para o ano que vem na capital chega a 4 bilhões e meio de reais, quase 12% a mais que em 2014. No total, 320 emendas foram analisadas nas comissões específicas na Câmara Municipal de Manaus. Após a análise e discussão das propostas, os vereadores aprovaram o texto da Lei Orçamentária Anual LOA 2015 na sessão plenária desta terça-feira. A lei estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano pelo município. As áreas de educação, saúde, esporte e lazer foram as mais priorizadas. Os vereadores tinham uma cota participativa estimada em 12 milhões de reais. A Prefeitura de Manaus estima investimentos da ordem de 4 bilhões e meio de reais em ações e projetos do Executivo Municipal em 2015, 11,9% maior que este ano. E quando o vereador tem a oportunidade de apresentar emendas e tê-las aprovadas, ele está no exercício da democracia plena aqui na Câmara. A partir de hoje está proibida a venda de alimentos em bancas improvisadas na área do centro da cidade e a fiscalização começou logo cedo. Esta manhã, os proprietários de bancas de café precisaram recolher todo o material que foi levado para a Secretaria Municipal de Feiras, Mercados e Produção e Abastecimento. Os comerciantes têm até 5 dias úteis para resgatar a mercadoria. Segundo a Vigilância Sanitária, mesmo com os atendentes manipulando os alimentos com luvas e toucas, a origem da comida não pode ser comprovada e, por isso, os riscos à saúde são grandes. Mais de 120 servidores da Prefeitura participaram da Operação Viva Centro, realizada esta manhã. Dezenas de pessoas protestaram esta manhã em frente ao Fórum Enoque Reis, na capital. Elas pedem apoio da Justiça para cobrar construtoras que não estariam cumprindo os contratos e teriam atrasado a entrega de apartamentos. A manifestação teve cartazes e apitos.
O grupo era formado por clientes de 2 construtoras que compraram imóveis na planta e que agora denunciam prejuízo devido ao atraso na entrega da obra. É o caso de Renata, que deveria ter recebido o apartamento em julho de 2011. Com o sonho da casa própria adiado, a engenheira foi obrigada a continuar pagando aluguel. Tá complicado, muito complicado. Eles não nos dão retorno, né, nenhum. Vai entregar em setembro de 2012, depois em dezembro, passou para 2013. Agora só esse ano a gente já recebeu setembro, outubro, novembro, já estamos terminando novembro, né? Preste dezembro a virar o ano e nada de recebimento. Para Joelma, a espera também vai ser longa. A previsão era receber o apartamento novo em julho deste ano. Mas, de acordo com ela, a obra nem começou. E a gente está aqui reivindicando que, pelo menos, dos males o menor, que eles congelem o nosso saldo devedor, porque nós não temos culpa desse atraso, né? Fora várias coisas que a gente está sendo prejudicado, mas que pelo menos o saldo devedor eles fizessem, né? Indignados com o descaso, os clientes agora pedem ajuda da Justiça para congelar os juros que passam dos R$50 mil, segundo os compradores. Profissionais e estudantes da área farmacêutica realizaram durante todo o dia um protesto contra a votação de uma medida provisória que tira a obrigatoriedade da presença desses profissionais em drogarias. A manifestação foi em frente ao Conselho Regional de Farmácia. O grupo é contra a medida provisória que flexibiliza a presença do farmacêutico em pequenas drogarias. De acordo com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, existem hoje cerca de 4.400 farmacêuticos trabalhando em drogarias. E segundo ela, se a medida provisória for aprovada, o emprego desses profissionais estará ameaçado. A votação está prevista para acontecer nesta quarta-feira. Nós esperamos que os senadores e os congressistas façam o melhor, porque se eles desestruturarem a nossa profissão, vão colocar em risco a saúde da população e praticamente vai acabar com a nossa profissão. No aniversário de 61 anos do artista britânico Alan Moore, foi montada uma programação especial no Paço Municipal, no centro da cidade, onde as obras em homenagem ao artista estão expostas. Quadros de 22 artistas amazonenses inspirados nas obras de Alan Moore. A exposição A Voz do Fogo está em cartaz no Paço Municipal no centro da cidade desde o dia 5 de novembro. E hoje, quando o artista britânico completa 61 anos de idade, foi montada uma programação especial. Hoje, dia 18 de novembro, terça-feira, é aniversário do Alan Moore. Ele está fazendo 61 anos e para comemorar a gente tem uma mesa de discussão sobre a influência do trabalho dele no mercado de quadrinhos, como o mercado de quadrinhos era antes dele começar a trabalhar, antes dele se destacar e como ficou posteriormente. A influência do trabalho é aberta aos fãs, eles podem vir aqui, começa às 6 horas e a gente vai ficar aqui discutindo essas influências do trabalho dele. Os grandes destaques da exposição são as obras em quadrinhos como Batman, V de Vingança e Monstro do Pântano. Ao todo, são 55 trabalhos em exposição. A exposição fica aberta ao público até o dia 5 de dezembro. A entrada é gratuita. Até o fim do evento, uma programação diferenciada acontece todas as sextas-feiras. Toda sexta-feira a gente tem atividades aqui, debates, mesa redonda, mesa de discussão aberta aos fãs, onde a gente fala do trabalho do Alan e também do mercado de quadrinhos no geral. Por hoje é só, o Band Cidade fica por aqui. Para rever essa edição, acesse band.com.br/Amazonas e amanhã, por conta da partida entre Atlético Mineiro e Flamengo, a gente se encontra 1 hora mais cedo, às 10 para as 5 da tarde. Fique agora com as notícias do Jornal da Band e boa noite para você.